no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, que hino maravilhoso, né? Confiando em nosso Deus, não seremos abalados. Deposite toda a sua confiança em Deus. Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus da igreja, Ele é o Deus da minha e da sua vida. Quem pode dizer amém? E no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 21, diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Ainda no capítulo 18, versículo 30, então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. No versículo 38, diz assim: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Este livro, este contexto que está neste livro, especialmente nestes capítulos, é um contexto bastante complexo, difícil para a nação de Israel. A Bíblia nos mostra que o povo estava vivendo momentos e dias difíceis. Era o tempo dos reis, inclusive o reino já estava dividido entre Reino do Norte, Israel, capital Samaria, Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. E no Reino do Norte, especialmente, todos os reis eram ímpios, foram ímpios, não temiam ao Senhor. E neste momento que está acontecendo, a história que se passa aqui no texto que nós lemos, quem está reinando é Acabe, e ele, diz a Bíblia, que da mesma forma que os demais, também não temeu ao Senhor. E ainda mais, no versículo 30 do capítulo 16, diz a Bíblia que Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, ele fez. E fez mais do que todos os que foram antes dele. Se os irmãos olharem o versículo 26 deste mesmo capítulo, os irmãos verão que aí está falando de Onri, versículo 25, e fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele, versículo 25. No 26 diz: E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados, como com o que tinha feito pecar Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Então, Onri, pai de Acabe, aquele a quem antecedeu o rei Acabe, ele irritou o Senhor. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele foi pior do que todos quantos foram antes dele. Aí vem Acabe. E a Bíblia diz que Acabe consegue piorar o que já estava ruim. Porque o versículo 30 diz a Bíblia, pastor Davi, que ele fez ainda mais do que todos que foram antes dele. Então, se você ler a história, estou apenas lendo alguns versículos, os irmãos perceberão ao lerem a história de Israel, o reino do norte, que a situação era decadente. Vinha um que era ruim, e vinha outro depois dele que era pior do que ele. Aí vinha outro pior do que o que foi pior do que o outro que era pior. E só ia piorando. Mais ou menos como um cenário político em alguns lugares, sem citar nome.
o povo tem a esperança que vai melhorar, de repente vem alguém que é pior. Assim estava Israel, só piorava cada vez mais. Mas, diferentemente dos dias de hoje, porque hoje o Estado está de um lado, a igreja está do outro lado, pelo menos assim deve ser, naqueles dias o Estado era religioso. Então toda ação política influenciava diretamente também a nação de Israel e o povo de Deus e a vida espiritual da nação. Embora hoje também isso aconteça, porém com menor impacto, porque a igreja tem o seu governo bíblico, cristão, e a gente não deve permitir que a política influencie a igreja a ponto de nos desviar. Embora, às vezes, se não tomarmos cuidado, isso pode acontecer. Mas temos que colocar o pé no breque, no freio, e entender que política está de um lado, o Estado está de um lado, e a igreja está do outro lado. E nós votamos como cidadãos, escolhemos os representantes. Na hora de votar, na hora de escolher, fazemos da melhor forma possível, com a nossa consciência, com liberdade que cada um tem de votar em quem quiser. Mas hoje não há esse governo político sobre a igreja, sobre nós. Mas naqueles dias, o rei, ele era também uma espécie de governo espiritual. Embora houvesse os profetas, mas o rei também ele tinha o dever, não só politicamente, de governar bem, mas também o dever de levar o povo para a presença de Deus. Mas todos os reis aqui, que também tinham esse dever de levar o povo para a presença de Deus, não só governar politicamente, mas também espiritualmente, todos eles estavam desviados. E como eu li o texto, alguns exemplos, e um pior do que o outro. E neste momento do texto que eu li, quem está reinando é Acabe. E ele, diz a Bíblia, conseguiu ser pior do que todos os demais. E ainda casou com uma mulher pior do que ele, Jezabel, idólatra, e trouxe para o meio de Israel, para o meio do povo de Deus, a idolatria, o culto ao Deus Baal. O Deus Baal, o Deus dos Sidônios, ele, na mentalidade das pessoas, era ele quem prosperava o povo. Era ele quem fazia chover, por exemplo. Se fosse hoje, os dias do profeta Elias, com essa chuva que está, o povo ia dizer, é Baal que está nos abençoando, porque está chovendo. Então, na mentalidade do povo, Baal era o Deus da chuva e, consequentemente, o Deus da fertilidade, porque chovendo tem fertilidade na terra, e Baal era adorado por isso. Mas também Baal, porque uma coisa puxa a outra, ele era adorado e ele era visto como alguém que prosperava o povo. Sem Baal não havia prosperidade na mentalidade de Jezabel, que trouxe essa cultura religiosa para o meio do povo, na mentalidade de boa parte da nação, na mentalidade também de Acabe, que se envolveu com isso. E o povo agora está com essa mistura. Aquele povo que é a herança do Senhor, a descendência de Abraão, o povo que é escolhido por Deus, que foi chamado para adorar a Deus, agora este povo, ao invés de adorar a Deus, está adorando a Baal. Mas pela Bíblia, pela história, a gente entende que eles não estavam assim 100% com Baal. Eles estavam divididos. Que é o versículo que eu li, o versículo 21 do capítulo 18, se puder colocar na tela outra vez. No versículo 21, no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, o versículo que eu li com os irmãos, Elias dá uma chacoalhada no povo, joga um desafio para o povo, e o desafio é, olha, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? E cochear é justamente viver em dúvida, é viver na mistura, é alguém que ora está aqui, ora está lá, ora está com Deus e ora está com Baal, ora servia a Deus e ora servia a Baal. No palavreado aí popular, né? Acendia a vela para todos os santos.
não tinha aquela pureza espiritual. Mas escute, este povo de Israel, que foi o povo escolhido por Deus, e que neste tempo tinha o dever de anunciar as verdades do Senhor, eles tinham o dever de ser o povo, a nação, que levantava a bandeira das verdades de Deus, da palavra de Deus, através dos profetas e daquilo que já havia escrito. Este povo agora está levantando um pouquinho a bandeira de Deus, mas também está levantando a bandeira de Baal. Esse povo está dividido, está cocheando, está manquejando, está em dúvida. Aplicando aqui para a nossa realidade, domingo está no culto aqui, cantando, adorando a Deus, mas segunda-feira está envolvido com outras coisas, terça-feira está com outras coisas, na faculdade está com outras coisas, no trabalho está com outras coisas. E alguém pode dizer assim, mas a gente não tem outros deuses, a gente não tem outros ídolos. Mas será que deuses e ídolos são somente aqueles que a gente vê pendurado numa parede de madeira, de gesso, qualquer outro material, aqueles que as pessoas se encurvam e fazem as suas preces, rezas e orações? Será que deuses, ídolos são somente estes? Ou são também coisas e situações da vida que dividem o nosso coração? Escute, Deus não aceita um coração dividido. Deus quer exclusividade. A boca que louva a Deus no domingo precisa continuar louvando na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no outro domingo, semana após semana, mês após mês, até Jesus voltar. Deus não quer que o nosso coração esteja dividido. E quantas vezes nós permitimos que o nosso coração esteja dividido? Aquele povo buscava Baal, porque aquele povo queria bênçãos, queria fertilidade, queria produtividade na terra, queria prosperidade material, e atraídos pela prosperidade material, atraídos pelo dinheiro, pelo ouro, pela prata, se fosse hoje, atraídos pelo real, pelo dólar, pelo euro, pelas riquezas, eles então negociavam a fé e iam atrás de Baal. Hoje nós não temos Baal literalmente, o ídolo Baal, mas será que também em dado momento, em dadas circunstâncias, nós também não dividimos o nosso coração em busca de uma vida melhor, em busca de prosperidade material, em busca de ganhar dinheiro? O nosso coração fica dividido e a gente adora um pouquinho a Deus quando adora, mas a gente passa boa parte do tempo correndo atrás dos nossos próprios interesses, correndo atrás das riquezas deste mundo. E não que riqueza seja pecado, Deus é o dono do ouro, da prata, e Ele enriquece a quem Ele quer. Aliás, a riqueza é um dom de Deus, Deus enriquece a quem Ele quer. Não que isso seja pecado, riqueza não é pecado, bens materiais também não constituem pecado por si só, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aquele povo estava com o coração dividido, buscava a Deus um pouquinho, mas ia atrás de Baal, querendo prosperidade, querendo fertilidade, querendo crescimento material. Deus faz algo tremendo, porque Deus levanta Elias, e no capítulo 17, versículo 1, Elias aparece diante do rei, e a Bíblia diz que ele vai até Acabe, e ele diz o seguinte: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá. E ele diz: senão segundo a minha palavra. Não é que Elias era poderoso para parar o céu e não mandar chuva mais para a terra. Ele está falando aqui investido da autoridade de Deus. E ele está dizendo segundo a minha palavra, porque ele está autorizado por Deus. É como se ele dissesse: olha, eu estive com Deus, eu falei com Deus, e Deus determinou que eu falasse assim, assim e assim.
E o que eu vou falar é o seguinte: não vai ter chuva, não vai ter orvalho e nem chuva sobre a terra, segundo a minha palavra. É como se ele dissesse: vocês estão achando que Baal que manda a chuva? Vocês estão achando que é Baal que traz a fertilidade para a terra? Vocês estão aí pregando e dizendo e propagando que Baal que resolve o problema de vocês? Então vamos ver se é Baal mesmo. A partir de hoje não tem mais chuva, a partir de hoje não tem mais orvalho, e Deus trancou o céu, não tinha mais chuva, porque quando Deus quer se manifestar e mostrar quem Ele é, ninguém segura este Deus, ninguém para este Deus. Ele permite o pecado da humanidade até certo ponto, Ele tolera algumas coisas até certo ponto, Ele tolera afrontas até certo ponto, mas quando Ele quer se manifestar e mostrar quem Ele é, Ele se levanta do trono e Ele mostra quem Ele é. E eu venho dizer para os irmãos nesta noite: o Deus de Elias, o Deus do Velho Testamento não mudou, Ele é o mesmo, e Ele está aqui nesta noite. Honras, glórias, louvor e adoração a este Deus. Quem pode glorificar e exaltar o seu santo e maravilhoso nome? Ele não mudou e Ele continua no controle da natureza. Há pouco tempo a gente viu o que aconteceu, a Covid, a pandemia, que quebrou o orgulho de muita gente, que deixou muita gente perturbada, deixou a ciência sem resposta, os governos todos cambaleando, sem saber o que fazer. E alguém pode dizer: mas é Deus que manda essas pragas? Sim, Deus permite certas coisas, Deus permite certas pragas, pestes, situações difíceis, para mostrar aos homens que Ele continua no controle. Então, se nós queremos sempre vivenciar as bênçãos de Deus e não a sua ira, entendamos sempre: Baal não merece o seu culto, este mundo não merece o seu culto, o materialismo não merece a sua atenção, a vaidade do mundo não merece a sua atenção, as coisas, os conceitos, as ideologias deste mundo não merecem a sua atenção. O meu e o seu coração precisa estar voltado para o Deus de Elias, para o Deus de Israel, para o Deus desta igreja. Nós precisamos reconhecer que Ele é o Deus da nossa história, Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o Deus da nação brasileira. Mesmo que alguns não o reconheçam, isso não muda o fato de que Ele é Deus, eternamente Deus, para sempre Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o povo estava disperso, irmãos, porque já não iam mais para o culto, já não congregava mais, aplicando aqui para a nossa realidade, já não se preocupavam mais com a reunião de oração, com a escola dominical, com o culto de ensino, com o culto de domingo, com a Santa Ceia, não se preocupavam mais com aquilo que era de Deus, com as coisas de Deus, com o culto a Deus. A preocupação do povo agora era Baal, era a idolatria. O povo estava dividido, a nação estava contaminada, desde o rei, a sua casa, a sua esposa, até os súditos. É claro que sempre Deus teve no meio do povo os remanescentes, como Elias e outros que se preservavam naquele momento, mas como um todo a nação estava contaminada. Mas Deus então resolve fazer algo usando o profeta Elias. E o que Deus resolve fazer? Deus chama através do profeta o povo para um desafio e para um conserto. O altar, diz o versículo que nós lemos, que ele estava quebrado. Altar quebrado quer dizer que o local de culto estava abandonado. É como se dissesse hoje: a igreja, o templo está quebrado, está às moscas, não tem mais culto, não tem mais reunião. O povo só está nos shoppings da vida, nas praças da vida. Não que isso seja pecado,
Hoje à tarde eu fui no shopping levar meu neto lá, na piscina de bolinha. Não é pecado, você vai lá, curte com a família, passa um momento com os amigos, mas vai olhando no relógio, está na hora de ir para o culto, está na hora de buscar o Senhor. Faz a sua viagem, faz o seu passeio, vai lá para o rancho, vai lá para o rio, vai lá para a praia, para onde você gosta, passeia, divirta, distrai um pouquinho a sua mente, mas não se esqueça, eu preciso voltar, eu preciso estar no culto. E lá onde você estiver passeando, se tiver oportunidade, vai no culto lá também. E se não pode ir no culto coletivo, faça o seu culto individual no hotel, na casa, onde você estiver. Não se esqueça do Deus que te salvou. Quem ama este Deus, levante as duas mãos. Segura as duas mãos levantadas um pouquinho, se você puder, e diga: eu te amo, Senhor, eu te adoro, Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha história. O altar estava quebrado, o local de culto abandonado, e Deus levanta Elias, e Elias, no versículo 30 do capítulo 18, ele diz assim: então Elias disse a todo o povo, e aqui eu quero que os irmãos pensem uma coisa comigo, ele disse para todo o povo, todo o povo é todo o povo, desde o ancião, a melhor idade, até a criancinha, desde o empresário mais rico em Israel, até o mais pobre, desde os políticos, os maiores, os mais importantes, até os anônimos. Elias faz um chamado para todo o povo. Se fosse hoje, ele colocaria no Face, no Instagram, no TikTok, em tudo quanto é lugar, e avisaria: todo o povo está convocado. Todo o povo, sem exceção. Porque para haver renovação espiritual, é preciso que acabe com a dispersão. Fica aqui essa lição para nós nessa noite. Para haver renovação espiritual, Deus, através de Elias, precisava primeiro acabar com a dispersão. O povo estava disperso. E dispersão, via de regra, não é algo de Deus. Só lá na Torre de Babel, né? Talvez um outro exemplo aí, que eu não me lembro agora, que Deus dispersa o povo, espalha o povo. E espalhou lá na Torre de Babel, por quê? Porque a intenção era má, porque o objetivo era mau. Então Deus dispersou o povo. Mas dispersão, o povo disperso, não é coisa de Deus. Coisa de Deus é reunião, é congregação, é unidade. E nós não podemos nos dispersar, não podemos estar soltos. Você é crente? Sou. Congrega onde? Lá na Assembleia de Deus, lá na Batista, lá na Amor e Cuidado, lá na Quadrangular. Mas você vai no culto? Não, não vou não, eu fico em casa mesmo. Mas você não reúne com o povo? Não, eu fico em casa mesmo. Está disperso, está longe. Escute, é claro que a fé é vivida de modo individual, mas não é possível viver a fé de modo individual sem que haja a fé no sentido coletivo. Deus sempre reuniu o povo. No Velho Testamento, no dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo, o povo estava o quê? Reunido. Quando o Espírito Santo se manifesta na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, e ali acontece batismo, salvação, dons espirituais. Cornélio fala para Pedro: olha, estamos todos aqui reunidos para te ouvir, para ouvir a palavra. E você vai ver na Bíblia sempre o que? Reunião do povo, o povo reunido, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Então Elias dá um brado, é como se ele dissesse: vamos acabar com essa bagunça, de cada um faz o que quer, um adora Baal e adora Deus ao mesmo tempo, e na realidade não está adorando a ninguém, ou está adorando o diabo, porque quem se envolve com ídolos está adorando o próprio inimigo. E o povo disperso, e Elias dá um grito para todo o povo: todos, eu vou repetir, todos,
Quem veio no culto hoje, Deus quer abençoar todos. Na hora de cantar, todos precisam cantar. Na hora de orar, todos precisam orar. Na hora de ouvir a palavra, todos precisam ouvir. Tem gente que se incomoda com a palavra, né? Na hora da palavra, fica no celular, fica conversando com um, com o outro, até vai embora. Mas todos precisam ouvir a palavra. Todos precisam estar no mesmo objetivo. O que Elias estava dizendo é o seguinte: olha, todo povo, venha para mim, se achegue a mim. O que Elias estava dizendo? Volta para a centralidade da fé. Vocês estão dispersos, está uma bagunça a nação de Israel. Chega para mim. Quando Elias fala chega para mim, Elias, como profeta, era o representante de Deus. Elias estava dizendo o seguinte: volte para Deus, se reúna em torno do nome de Deus, se reúna em torno do nome de Jesus, chegai-vos a mim, volte para a centralidade da fé, porque a nossa mente é bombardeada todos os dias. E eu li uma reportagem essa semana que o cérebro humano, não sei até quando isso é verdade, estou apenas citando, mas tem uma certa lógica, que o cérebro humano nunca sofreu tanto e não está preparado para tanta informação. Foi o que eu li. Claro que o que a gente lê na internet tem que duvidar também, né? Mas o que estava ali é um artigo, dizem, científico, e que dizia: nunca o cérebro humano foi tão bombardeado com tanta informação, e ele não está preparado para isso. E se você pensar assim na prática do dia a dia, é verdade. Porque é informação toda hora. Pega o celular, por exemplo, e o seu dedo quase que gruda ali, sim ou não? Nos reels, nos vídeos. Só que assim, não é uma sequência. Se fosse uma sequência, falando de um assunto só, seria até bom. O problema é que muda o assunto. Está falando de igreja, daqui a pouco falo de política, daqui a pouco falo de futebol, daqui a pouco falo do Lula, daqui a pouco é do Bolsonaro, daqui a pouco é do Flávio Bolsonaro, daqui a pouco é não sei de quem, e vai mudando tudo. Os assuntos vão mudando toda hora, e você fica perturbado. Daqui a pouco está mostrando um crime, alguém que matou outra pessoa, daqui a pouco está mostrando um vídeo cômico lá, para você rir, e a informação de todos os lados, de todas as fontes, de todos os assuntos, dos mais importantes aos triviais, e você fica meio perturbado, se você ficar ali, porque a sua mente não está preparada para tanta informação. Por isso muita gente doente, por isso muita gente, não só por isso, mas também pode gerar depressão, ansiedade, pânico, tantas outras coisas, porque a mente está sendo bombardeada. Aí o crente vem para um culto como esse, já vem com a mente bombardeada. O hino da harpa está rolando, irmão Domingos, e ele está pensando no jogo do Palmeiras, ele está pensando no jogo do Corinthians, que é pior ainda. Ele está pensando no que o Flávio Bolsonaro falou, no que o ministro não sei das quantas falou, no que o Lula falou, e a mente dele está assim, ó. Quem já se pegou, irmão? Confessa os pecados aí. Eu já me peguei assim, com a mente assim, ó, turbilhão. Quem já se pegou assim, com a mente assim, ó, cheio de informação? Levante a mão. Só eu? E por que acontece isso? Também, não só por isso, mas por que acontece isso? Porque é muita informação ali. Sua mente vai sendo bombardeada. Aí você começa a ficar doente. E vamos aplicar aqui para a realidade, para não sair e entrar na área que é da Carol, na psicologia. Mas a sua mente fica doente, aí o crente, na hora de contribuir, a mente dele está bombardeada com os rebeldes que falam que não pode contribuir, não pode dar dízimo, não pode dar oferta, que fala que todo pastor é ladrão, que toda igreja não presta. É claro que no meio de pastor tem ladrão, no meio de crente tem gente que não presta. Todo lugar tem gente que não presta. Na igreja de Jesus tinha 12 e tinha um que não prestava. Imagina aqui, bom, aqui não sei, né? Sempre tem alguém que não presta. Pergunta para vocês aí, você faz parte dos que prestam ou dos que não prestam? Quem faz parte dos que prestam, dá um glória a Jesus aí.
Então, se fosse pela matemática, né, se no meio de 12 tinha um que não prestava, no meio de 100 a tendência é que tenha mais. Mas tomara que essa matemática não aconteça aqui. Aqui todos são uma bênção, eu creio. Quem levanta a mão dizendo aí que você é uma bênção, dá um glória a Jesus. Mas aí o crente fica perturbado, porque a mente dele está bombardeada com informação da internet, contra a igreja, contra dízimo, contra a oferta. Aí o pregador vai pregar e fala: Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus quer te dar dons espirituais. Aí a mente dele está bombardeada com aquele herege que fala que isso aí não existe, que é meninice. Aí ele não recebe o batismo, ele não é renovado, porque a mente dele está perturbada. Mas assim como Elias deu um grito e falou: chega a mim, é como se Elias dissesse assim, se fosse hoje: desliga tudo, desconecta de tudo agora, e chega aqui para a centralidade da fé. Quem quer Jesus, e só Jesus, levante as duas mãos e dê um glória ao nome do Senhor. É só para ser pedagógico e para que ninguém fique disperso, diga pelo menos para 2 aí: irmão, limpa a sua mente, deixa só Jesus aí. Jesus é o centro da sua vida, Jesus é o centro da nossa história, Jesus é o centro desta igreja, Jesus é o centro da história da humanidade, centralidade da fé. Quem veio adorar a Jesus, quem veio glorificar ao Senhor. Mas o que eu acho lindo aqui é que Elias falou: todo povo, cheguem a mim, centralidade da fé, acabe com a dispersão. Mas a Bíblia diz assim: e todo o povo se chegou. Versículo 30, o povo obedeceu, Juliano, e o povo chegou junto. A gente precisa chegar junto, irmãos, chegar junto na hora de adorar. Não deixa só o grupo de louvor aqui suando, não, adora também, chega junto. Na hora do hino da harpa, que a orquestra está tocando, não deixa só o irmão que está com o microfone na mão, não, chega junto, irmão, canta o hino da harpa, chega junto, vai, se aproxima, centralize a sua fé e pense que você, pelo menos agora é a hora de adorar, pelo menos agora. Na hora da pregação, chega junto, vai acompanhando, vai lendo, vai se alimentando, vai glorificando na medida que você vai sentindo a presença do Senhor. Coloque a sua mente, conecte a sua mente em Deus. Coloque o seu pensamento em Deus. Não, pastor, é que você não sabe o tamanho do boleto que eu tenho que pagar amanhã. Eu vou te mostrar o tanto que tem para pagar aqui em cima na tesouraria, fora os meus particulares. Mas não pense nisso agora. Pense em Deus, pense em Jesus. Chega junto, irmão. Quem veio adorar ao Senhor, levante uma das suas mãos, abra a sua boca se você puder. Todo o povo se chegou a ele. O que fez todo o povo? Consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Começou a arrumar o altar. Comece a arrumar o altar hoje. A Bíblia diz que Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. 12 tribos de Israel, 12 pedras representando as 12 tribos e, consequentemente, representando toda a nação. Interessante, Wagner, que a nação estava dividida politicamente e até espiritualmente. Que de um lado estava o reino sul, do outro lado o reino norte. 10 tribos de um lado, 2 tribos do outro lado. Governo de um lado de cá, governo do lado de lá, reino sul, reino norte, Jerusalém, Samaria, Israel, Judá, dividida. Mas Elias pega 12 pedras, ele não divide aqui. O que ele mostra aqui? Que apesar da divisão política que tinha lá, ali, naquele momento de adoração, não poderia ter divisão nenhuma. Quem está entendendo, diga amém. Porque tem gente que não consegue nem cultuar mais, porque ele é de um lado político, o outro é do outro lado. Aí traz isso para dentro da igreja, para o culto. Irmão, aqui não interessa quem é direita, esquerda, centro, quem é vermelho, verde, amarelo, rosa. Não, rosa não, né? Aqui é Jesus. Quem veio adorar Jesus? Aqui é Jesus, as 12 pedras unidas, sem divisões.
as divisões lá de fora, as separações, sejam elas étnicas. A gente vai em igrejas como o Japão, por exemplo, e outras, e tem ali gente do Japão, tem gente do Brasil, tem gente do Peru, tem gente da Bolívia, e a gente vê aquele povo misturado e adorando a Deus. E aquilo mostra para a gente o que? A beleza do Evangelho, porque as barreiras étnicas. Aqui tem um peruano, não é isso? Mas aqui não faz diferença quem é brasileiro, quem é peruano, irmãos. Quem fala português, quem fala espanhol e quem fala portunhol. Aqui não faz diferença. Aqui é Jesus, aqui é para adorar ao Senhor. Se é japonês, se é africano, se é americano, somos um em Cristo. Diga aí para o seu vizinho, nós somos um em Cristo. Diferenças étnicas, diferenças raciais, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é vermelho, diferenças sociais, se tem 2, 3 faculdades, ou se não sabe nem ler direito, ou se não sabe ler, aqui isso não faz diferença. Se tem muito dinheiro, pouco dinheiro, ou nenhum dinheiro, ou está devendo, isso não faz diferença. Aqui as 12 pedras precisam estar juntas diante do Senhor. Quem veio adorar ao Senhor Jesus, quem veio glorificar ao Senhor. O que Deus estava dizendo através do profeta é: eu quero unidade, eu quero unidade, as 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. E a Bíblia diz que, versículo 32, ele faz um rego em redor do altar que já estava consertado, e segundo a largura de 2 medidas de semente, colocou a lenha, verso 33, dividiu o bezerro em pedaços, está aqui o sacrifício, o holocausto, e pôs sobre a lenha. E no verso 34 disse assim: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Agora, irmãos, o desafio que Elias tinha feito é: o Deus que for verdadeiro, vocês estão cocheando entre 2 pensamentos, mas o Deus que for verdadeiro, ele vai responder com fogo. O povo de Baal já tinha clamado, né? Ficaram desde manhã até o meio-dia clamando, se retalharam, se machucaram, e Baal não respondeu. Elias até dava uma tiradinha de sarro, né? Grita mais alto aí, quem sabe Baal, sei lá, deve estar viajando, descansando, não está ouvindo vocês. Mas o desafio é que o Deus que for verdadeiro vai responder com fogo. Mas Elias manda buscar água. Água não combina com fogo. E mais ainda, Elias manda buscar água num tempo que não tinha chuva, de escassez. Água era a maior riqueza para eles naquele momento. E manda buscar uma vez, manda buscar 2 vezes, manda buscar 3 vezes, e enche todo o rego de água. Alguém poderia olhar e dizer assim: que desperdício. Tempo de escassez, de seca, e o povo trazendo água, Elias mandando trazer água, que desperdício, que loucura é essa? E ele fala que vai descer fogo e tem água ali, está desperdiçando. Esse profeta está louco. Mas na realidade o que Elias estava fazendo é mostrando que Deus não trabalha segundo a minha e a sua lógica. E que na hora da escassez, na hora da crise, você tem que pegar aquilo que é mais valioso para você e depositar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu me entrego. Tem um hino que a gente cantou hoje, acho que foi hoje de manhã aqui: tudo entregarei. O derramar da água era dizer: Senhor, eu não entendo, o Senhor pede água em tempo de escassez, o Senhor pede água quando a gente está esperando o fogo. Eu não entendo o que o Senhor está fazendo, mas eu vou entregar tudo no teu altar. Quem veio entregar tudo diante do Senhor Jesus, tudo no altar, entrega o seu glória, o seu aleluia, entrega o louvor dos seus lábios, entrega o cântico que você veio trazer ao Senhor. Você já entregou a sua oferta material, física, mas às vezes você não teve condições de entregar hoje um valor monetário. Porém, muito mais do que isso, Deus quer a sua oferta, que é o seu culto, a sua adoração, o seu louvor, o seu glória a Deus.
o seu manifestar aí, de que Deus está neste lugar, e que você sente a presença dEle. Quem veio entregar tudo para Ele, levante uma das mãos e dê um glória ao nome do Senhor. Vai derramando água sobre o altar, vai derramando água sobre o altar. E fizeram 3 vezes, e a Bíblia diz, no versículo 35, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. E quando isso aconteceu, e aqui eu termino o versículo 36, sucedeu, pois que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Uma oração pequena, irmão. Se você contabilizar aqui, talvez, irmão Eli, não dê 30 segundos de oração, sei lá. Se falou lento, 1 minuto no máximo. Oração pequena. Porque Deus não está preocupado com a quantidade das palavras necessariamente. Deus está preocupado com a sinceridade do meu e do seu coração. E quando Ele faz essa oração, invocando o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Ele pede para Deus: se manifeste hoje. Mostre que tu és Deus em Israel. E mostre também que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz tudo isso. Responde-me, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar seu coração para trás. Ou seja, o Senhor vai retroceder um pouquinho e vai voltar a abençoar o povo. E versículo 38, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, até as pedras, irmãos, foram consumidas, o pó, e mais ainda, e para mostrar que Ele é Deus, verdadeiramente Deus, o Deus que reverte qualquer situação, o Deus que de terra seca faz um vale fértil, o Deus que de um coração seco, frio, Ele volta a aquecer, Ele volta a renovar. Ele pode te dar dons espirituais hoje, Ele pode te batizar com o Espírito Santo hoje, Ele pode mudar o quadro da sua vida hoje, por pior que esteja o quadro da sua vida, Ele pode mudar hoje. Este Deus, para provar que Ele faz essas coisas, diz a Bíblia que o fogo lambeu até a água que estava ali, secou tudo. O fogo secou e queimou tudo. E no versículo 39, o que vendo todo o povo, ou seja, o povo viu o que Deus fez. Diga pelo menos para 2 aí: você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai contemplar o que Deus vai fazer. Você vai contemplar na tua casa o que Deus vai fazer. Você vai contemplar no teu ministério o que Deus vai fazer. Começa a consertar o altar, a colocar as pedras no devido lugar. Obedeça a voz do Senhor e você verá o que Deus fará. Assim diz o Senhor para nós nesta noite. Quem crê nesta palavra, levante as mãos e adore o nome de Jesus. O povo viu. O povo viu. E diz a Bíblia que o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se coloque em pé. Aquele povo que estava em dúvida, cocheando, e dizendo: será que Baal é Deus? Será que o Deus de Elias, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó realmente é Deus? Pelo menos aqui neste momento, Charles, acabou a dúvida. Porque Deus se manifestou. Irmãos, se eu fosse Deus, e graças a Deus que eu não sou Deus, e nem você, eu diria assim: eu não vou provar nada. Esse povo aí que pegue o rumo deles, e eu vou levantar outro povo. Esse povo não creu em mim, foi atrás de Baal, eu não vou provar nada. Mas a oração de Elias, Davi, mudou o coração de Deus, porque Elias fala: Senhor, volta um pouquinho atrás, seu coração, e dá mais uma chance. É como se ele dissesse assim: dá mais uma chance para esse povo, faz de novo.
Derrama o fogo aí, prova que o Senhor é Deus para este povo. Isso mostra que Deus é misericordioso. E eu termino dizendo, Ele fará de novo na tua vida. Aleluia. Glória a Jesus. Você que quer voltar a sentir aquela chama ardente do Espírito Santo no seu coração, curva a sua cabeça agora. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, mas aí onde você está, diga: Senhor, faça de novo, me renova. Eu estou aqui, Senhor, colocando as pedras no lugar. Coloca cada pedra no seu devido lugar. A pedra da fé, da comunhão, da confiança em Deus, da santificação. Vai colocando no lugar e Deus mandará fogo do céu. Ele vai queimar o seu coração. Ele já está queimando aí. Quem sente o fogo do Espírito Santo queimando o seu coração, não dispersa não, irmão. Adora Jesus, adora Jesus. É momento de toda a igreja agora adorar ao Senhor. Você que sente o seu coração queimando pelo poder do Espírito Santo, vai dando glória aí onde você está. Você que é batizado com o Espírito Santo, volta a falar em línguas estranhas. Você que não é batizado, seja batizado em nome de Jesus. Receba dons espirituais, seja despertado, seja renovado, seja reaquecido pela presença do Senhor. Há fogo do céu aqui nesta noite. Alguns minutinhos de adoração, só adore. Pode ficar só o fundo musical, só o teclado, e você só adora, você só glorifica ao Senhor, você só exalta ao Senhor. Jesus quer renovar-nos. O Deus de Elias que mandou o fogo naquele dia, Ele está aqui nesta noite. Jesus quer renovar-nos. Volte a sentir a presença dEle. Coloque as pedras no devido lugar. Conserta o altar. O que é que está faltando? É você que sabe, sou eu quem sei sobre a minha vida, é você que sabe sobre a sua vida, e acima de tudo é Deus quem sabe. Então coloca no lugar aquela pedra que está fora do lugar, e só adora Jesus agora. Só exalte ao Senhor, desde o púlpito até a galeria. Receba fogo do Senhor no seu coração. Que o fogo do Espírito Santo te aqueça aí onde você está. Que volte a ter brilho nos seus olhos em relação à presença de Deus, em relação ao culto, em relação à palavra. Que você volte e que nós voltemos a amar a palavra de todo o coração, amar o culto, amar a presença de Deus. Tem gente que não consegue nem ouvir mais a palavra. Assiste uma série de 239 capítulos, mas não consegue, Vaguinho, 30, 40, 50 minutos, 1 hora de palavra. Como está o teu coração? Conserte essa pedra. Se preciso for, passa o dia inteiro vendo rios, até de coisa que não presta, mas não consegue cantar um hino da harpa. Alguma coisa está errada, irmão. Desculpa, mas é a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. Consegue passar às vezes o dia inteiro falando de política, mas não consegue 2 minutinhos em pé adorando a Deus, exceto os que estão enfermos, cansados, mas não consegue passar um tempo adorando a Deus. Alguma coisa está errada. Consegue, Pedro? Às vezes conseguimos fazer tantas coisas e dedicar tempo a tantas coisas, mas não conseguimos alguns minutinhos de adoração. Alguma coisa está errada, e não é em Deus. Deus não erra, e também não é na palavra dele, porque ela não muda, ela é a mesma. Se tem algo errado, é em mim, é em você. Somos nós que erramos. Então conserta a pedra agora. Repito, não vou chamar ninguém aqui na frente para não constranger, mas você sabe que Deus está falando contigo. Conserte a pedra agora, a pedra da adoração. Adore ao Senhor.
Diga pelo menos um glória no culto, pelo menos um aleluia. Cante pelo menos uma estrofe do hino da harpa. Leia pelo menos um versículo da Bíblia por dia. Tenha paciência e amor em ouvir a palavra do Senhor. Aquele povo ficou desde a manhã até o meio-dia falando com Baal, e Baal não fez nada. E uma pequena oração de Elias mudou o quadro da nação. Então você serve a um Deus que é poderoso, irmão. Quem serve a este Deus que é o Todo-Poderoso? Vamos encerrar orando? Mas eu quero que você me ajude agora. Você escolha alguém para orar por essa pessoa. Irmão com irmão, irmã com irmã. E você diga para essa pessoa: eu vou orar por você, você ora por mim. Para que o altar do Senhor seja renovado. Para que haja renovação espiritual. Começa a orar por essa pessoa. Ora por ela. E ela ora por você. Senhor, nós clamamos, nós oramos, nós pedimos a Ti. Visita a Tua igreja, visita o Teu povo. Renova, Senhor, os Teus filhos. Desde o altar aqui, os obreiros, até lá no pátio da igreja. Que haja fervor espiritual, que haja renovação, Senhor. Renovação espiritual, fervor espiritual. Senhor, renova-nos. Ajuda-nos na restauração do altar. O altar do louvor, o altar da comunhão, o altar da oração, o altar da palavra, o altar da contribuição, o altar do amor, o altar da fé. Que haja renovação agora no meio do povo de Deus. Eu prego aqui, mas quem faz a obra é Deus. Eu anuncio aqui, mas quem renova é Deus. Eu falo aqui, mas quem arde o seu coração é eu, é Espírito Santo. Eu não posso fazer nada por você, eu só posso pregar a palavra. Mas se você abrir o coração, o Senhor entra e Ele renova, Ele restaura. Ele quer restaurar o ciclo de oração, a juventude, os adolescentes, os músicos, os obreiros da casa do Senhor. Ele quer restaurar desde a criancinha até o idoso. Que haja restauração, que haja renovação espiritual. Esta terra seca está recebendo agora a chuva da graça de Deus. Pode chamar as crianças para cantar. E você se assente adorando, exaltando o Senhor. Adore, enquanto as crianças cantam, vá adorando a Jesus. Vá adorando a Jesus, seja renovado. Fale em línguas estranhas, chore na presença do Senhor. Você é crente pentecostal, seja renovado. Seja renovada. Aleluia.